Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje. Sou o irmão Rio e estamos chegando já no final do livro O Midrash. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre o Mica, o Micha, enfim. Agora vamos falar sobre aquele levita a qual vai trabalhar para Mica. E você vai entender essa história aqui um pouco mais profundo sobre esse homem, Jonatã, que seria o levita que vai fazer ali um serviço de sacerdote. Você vai entender um pouco mais isso aqui. Vamos embora, vem comigo. Estamos na página 129 do livro O Midrash diz: havia um jovem da tribo de Levi, cujo nome era Jonatã, ou Jonatã. Ele morava no bairro de Benin-Erra. Benin-Erra é a cidade de Belém, na tribo de Judá. Ele não possuía propriedade, mas, como todo levita, era sustentado por porção de mazê. Mazê é o dízimo que Beni Israel dava nas colheitas. Jonatã não recebia dinheiro suficiente para sobreviver. Ele, portanto, decidiu viajar para o Eretz de Israel e procurar um emprego. Um dia ele passou pela casa de Mirra, em Iafrai. Iafrai é nas montanhas de Efraim. Jonatã ouviu dizer que a casa de Mirra estava aberta a todos. Ele, portanto, decidiu parar por lá, para descansar e se refrescar. Mirra notou um jovem levita e perguntou: de onde você é? Eu morava em Bet-El, Judá. E ele respondeu: Jonatã, mas estou querendo me mudar para um lugar onde eu possa ganhar minha vida. Eu tenho uma ideia boa, disse Mirra. Temos nosso próprio templo aqui. Precisamos de um homem para atuar como o Cohen, um professor como o Cohen. Estou oferecendo a você esse trabalho com um salário anual de 10 peças de prata. Além disso, cuidarei de todas as suas necessidades de comida e vestimenta. Ele mostrou em Natal o templo, com a imagem e o efode e os terafim. Jonatã era um levita instruído. Ele era também de uma boa família. Ele era um dos descendentes diretos de Moshe Rabbeinu. Ele não acreditava que Hashem ajudasse alguém por meio de objeto no templo de Mirra. Ele certamente não acreditava em adoração à imagem. Ele sabia que era errado. Por outro lado, ele precisava de panassá. Panassá é sustento, renda. E foi uma oferta muito tentadora. Ele aceitou e seria capaz de viver confortavelmente. Se recusasse, poderia ter que andar pelas ruas implorando por tzedakah. Tzedakah é por caridade. E Jonatã pensou: achei exatamente que quer que eu tenha uma vida decente. Por outro lado, não tenho permissão para ajudar as pessoas a servir no templo. Certamente, muitos deles acreditam que a imagem é um Deus. Portanto, fingirei que eu sou um sacerdote da imagem. Dessa forma, Mirra irá cuidar de mim. E secretamente vou explicar às pessoas que a imagem não vale nada. Essa era mesmo uma grande mitzvah, ajudar as pessoas e não servir a imagem. Porém, Mirra e Jonatã disse: aceita sua oferta. Jonatã estava certo, certamente não. Ele era um Levi, e os Levim eram famosos por lutarem contra a adoração de ídolo. Por exemplo,
Quando os judeus fizeram o bezerro de ouro no deserto, os Levi não participaram desse ato. Eles se recusaram a doar o ouro. Os Leviim foram os que mataram aquele que merecia a morte por servir ao bezerro. Jonatã deveria ter dito a Mirra: destrua a sua imagem, e os terrafim e o efode. A Torá proíbe que eu nos tenha. Se Mirra se recusasse a ouvir, ele deve, o dever de Jonatã é ir ao Sanedrim. Sanedrim é o tribunal mais alto, né? É um tribunal. Deveria ir ao tribunal e garantir que os juízes destruíssem o templo de Mirra. Mas Jonatã ficou em silêncio. Achava que precisava deles para ganhar a vida. Ele achou que era certo agir dessa forma. Jonatã ficou na casa de Mirra e eles se tornaram muito popular na família de Mirra, a ponto de ser considerado como um filho de Mirra. Mirra disse: Hashem deve estar satisfeito com o templo. Se ele mandou um Levi em meu caminho, porque os homens de Levi foram nomeados para servir Hashem. Na verdade, Hashem enviou Jonatã para a casa de Mirra para testar Jonatã. Ele prostraria contra a imagem, como um Levi deveria. Jonatã falhou no teste e por causa do seu desejo de ter uma vida boa. Tem uma parte aqui no rodapé. Vamos dar uma lida aqui na parte do rodapé. Fala assim: Panassá, ganhar vida, é um dos meios pelos quais judeus testam as pessoas. Quando os judeus chegaram nos Estados Unidos, vindo da Europa, na virada do século, semanas de trabalhos era de 6 dias, incluindo o Shabat, o sábado. Era quase impossível encontrar um emprego sem no sábado. Muitos judeus então pararam de observar o Shabat, mas os judeus verdadeiros da Torá abriram mão dos seus empregos para cumprir o Shabat. Hoje também existem muitos judeus que se contentam com menos dinheiro e a fim de manter o seu alto nível de observância da Torá e mitzvot. Por exemplo, se um jovem for oferecido um emprego no escritório em que a atmosfera não seja boa para uma garota religiosa, ela pode optar por recusar o emprego e, em vez disso, se torna professora, mesmo que ganhe muito menos dinheiro. Agir dessa maneira prova que se alguém tem emuná e axé, emuná é fé e acreditar, que entenda que há certas coisas que não mais importa tanto que o dinheiro. Vamos para a página 131. O emprego de Jonatã. No tempo de Mirra, era famoso e as pessoas vinham visitar de longe e de perto. Alguns queriam perguntar sobre o futuro aos terrafim. Terrafim é um peitoral onde o sacerdote tinha umas pedras preciosas e elas brilhavam. E outros, na verdade, acreditavam que a imagem era um Deus e que vieram servir. Jonatã agiu como um verdadeiro sacerdote. Ele orava e cantava diante da imagem, mas ele também tentou desencorajar as pessoas para servir a imagem. Se alguém entrasse no templo como um pássaro ou uma cabra, dizendo:
quero oferecer um sacrifício aqui. E Natan dizia, a sua oferta é muito grande, e esta imagem não come e não cheira. Algumas pessoas eram tão sérias ao servir a imagem que a sua resposta era: ah, você quer dizer que a imagem é tão sagrada que não precisa comer carne? Então me diga qual seria a oferta. E Natan percebia que as pessoas que falavam assim acreditavam tão firmemente na imagem que não fazia sentido dele dizer a verdade. Então eles acreditavam que a imagem ficaria muito feliz se oferecessem uma massa misturada com 10 ovos e farinha. As pessoas ficavam felizes em trazer oferta. Depois que ela saía, Jonathan preparava um delicioso banquete da massa, aproveitada para o almoço. Uma pessoa verdadeiramente inteligente que ouvia Yotam dizer que esse sacrifício é muito grande para uma imagem que não come, cheira e ouve e vê. Entendia que essas palavras, que a imagem não tinha valor nenhum. Essa pessoa, então, parava de servir a imagem. Mas elas podiam perguntar a Yotam por que você está certo? É ridículo servir esta imagem. Mas por que você é sacerdote aqui? Então Jonathan dizia a verdade. Não conte a ninguém, por favor, mas eu não tenho escolha. Estou fazendo isso por Parnassá. Dessa forma, Jonathan precisava. Dessa forma, Jonathan parecia ser um verdadeiro sacerdote para o mundo exterior, quando ele realmente zombava da imagem, encorajando qualquer um que pudesse servir a imagem. Bom, vamos parar por aqui? Estamos na página 131, vamos continuar na página 131 e vamos falar sobre os espiões. E aí a gente vai entrar no mais conhecimento aqui dessa passagem. Shalom Brahá, tudo bom? Se você gostou, compartilha, deixe seu comentário, sua pergunta, e nós estamos aqui para te responder com muito carinho. Shalom Brahá e até a próxima.